Não ia usar a tribuna hoje, mas não poderia deixar aqui de registrar o que acabou de acontecer na comissão especial criada pelo presidente da Casa para regulamentar leis e a própria Constituição Federal. É importante deixar claro que há uma lei polêmica, um projeto de lei polêmico, que altera, ou que pretende alterar a lei que estabelece o crime de abuso de autoridades. Este projeto foi elencado como uma das 9 prioridades a serem votadas até amanhã, antes, portanto, do recesso por esta Casa. E o que eu quero comunicar aqui é a minha satisfação de ver que, por praticamente a unanimidade dos membros da comissão, nós resolvemos deixar para começar a discutir este projeto a partir de agosto deste ano. Digo isso com muita satisfação, porque tive a oportunidade, muito rapidamente, de olhar o projeto e acompanhar a polêmica pelas mídias sociais. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O projeto não é nem tanto esse demônio como querem pintar, e também não é um projeto que vem aí apenas a querer aprimorar uma lei já antiga e que precisa e merece ser aperfeiçoada. É importante dizer, senhor presidente, que a lei que trata do abuso de autoridades é de 1965. Nós não precisamos lembrar do regime de exceção que vivíamos. Uma lei que o próprio Ministério Público Federal, em nota escrita que eu acabei de receber, disse que é uma lei que não tem a técnica legislativa e precisa ser aperfeiçoada. Mas não desta forma, não no assodamento, não com essa urgência desnecessária e intempestiva, não com essa sombra, esse fantasma de que esta Casa quer, com este projeto, acabar com a Operação Lava Jato ou coibir, soterrar qualquer processo que venha aí a controlar os nossos atos, as nossas ações e colocar os pingos no is e combater a corrupção. Então, é importante nós sabermos que o projeto vai ser debatido e só vai ser trazido a plenário depois de ouvirmos o Poder Judiciário, o Ministério Público, as Secretarias de Segurança Pública do Estado, a Polícia Federal e, mais importante do que isso, a sociedade civil organizada. Eu aqui, de forma muito breve, elenquei só 3 artigos para mostrar o lado bom do projeto e vou apresentar pelo menos um que realmente precisa ser alterado. É um projeto, antes de mais nada, que mexe no Código Penal, no Código de Processo Penal, que visa dar garantias ao cidadão, direitos e garantias individuais, mas que realmente mexe. E este é o problema da pressa no exercício funcional dos agentes públicos, dos servidores públicos, de todos os poderes. Qual é o grande problema desse projeto, além da pressa? Começa porque aqui não tem, e é preciso que comecemos com o dever de casa, não tem aqui nenhuma pena específica para o abuso de autoridade parlamentar. Nossa, se nós queremos proibir o abuso de autoridade de terceiros, temos que começar com nós mesmos. É simples, da simples carteirada que muitas vezes um parlamentar quer dar lá para o agente que tenta multar pelo excesso de velocidade, passando inclusive pelo abuso de autoridade que esse policial pode fazer lá na favela, ao tentar, de forma abusiva, restringir direitos de um cidadão menos favorecido. É isso que precisa ser controlado. É este abuso de autoridade de que precisamos tratar. E trata em alguns artigos. Por exemplo, aqui estabelece uma pena: manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento tem uma pena. Ainda, manter crianças e adolescentes no mesmo espaço de cela com adulto, constranger preso no intuito de obter favorecimento sexual. É claro que isso é abuso de autoridade, é claro que precisa ser regulamentado, e é por isso que eu aceito discutir o projeto. Agora, quando o projeto estabelece, num tipo aberto, sem maiores esclarecimentos, que dar início a um processo penal contra quem quer que seja, sem justa causa fundamentada, isso passa a ser crime, aí eu tenho que desconfiar do projeto, porque é um tipo tão aberto que permite que qualquer cidadão ou uma autoridade pública que for indiciada ou processada e depois for absolvida, possa ir
com uma ação de indenização contra o delegado, contra o promotor e muitas vezes contra o juiz de primeira instância que possa ter condenado a ele. Ainda, cobrar tributo ou multa sem observância do devido processo legal. Ora, se nós aprovássemos um projeto como este, nenhuma autoridade do fisco, auditor fiscal, ou mesmo depois o procurador da Fazenda Tributária, iria querer lavrar um auto ou depois abrir um processo, porque se houver qualquer discussão em relação ao processo legal, ele seria responsabilizado. Digo tudo isso para mostrar que o projeto não é nem tão ruim que não deva ser discutido por esta Casa, mas da forma como está, realmente pode levar a sociedade a achar que nós estamos querendo esconder algo. Encerro a minha fala, senhor presidente, não sem antes aqui de apresentar um artigo que está aqui e muito positivo por sinal, porque foi polêmica recente com uma cidadã que no direito dela, é o direito dela de se expressar, o artigo, a meu ver, que melhor define a boa intenção do projeto e que garante a manifestação artística de pensamento, de convicção política, filosófica, crença, religião de qualquer cidadão, é o que diz o seguinte: que a manifestação do cidadão é livre, a manifestação artística é livre, a manifestação de pensamento é livre, independente do posicionamento político, independente da sua crença religiosa. E, portanto, quem quiser instaurar um processo contra um cidadão ou investigação contra o cidadão, porque ele vai colocar um pichuleco, ou porque ele vai colocar uma faixa, ou porque ele vai se pronunciar contra qualquer um de nós, ou contra qualquer uma autoridade pública, é considerado esse processo um crime. Ou seja, este projeto vai garantir ao cidadão também o seu direito individual de se pronunciar numa democracia, numa república como é a nossa brasileira. Se o presidente me autorizar, porque eu estou numa permuta com o senador Moca, eu tive o direito de falar por 3 minutos e falei 5, eu tenho a maior honra de dar a parte ao líder do governo, senador Aloysio Nunes. Obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, senadora Simone Tebet. Eu vim acompanhando o seu discurso mesmo antes de chegar ao plenário. E, como sempre, a Vossa Excelência aborda com muita propriedade, com muito rigor as questões jurídicas, sobre o ângulo jurídico e político. O projeto de lei a que Vossa Excelência se refere, projeto que trata de crime de abuso da autoridade, será, pela informação que tive, será remetido a um exame mais detalhado para que se encontre um texto que seja realmente adequado à finalidade para a qual ele se destina. E deveremos votá-lo ainda no mês de agosto, havendo um entendimento entre nós. Agora, Vossa Excelência se referiu aí a um episódio de, às vezes, excesso de autoridades quando visam a garantir o seu prestígio. E eu queria me referir a uma iniciativa que me parece muito negativa do chefe de segurança do Supremo Tribunal Federal, que pediu à Polícia Federal que investigasse autores de um suposto crime de incitação à violência ou crime de desprestígio a autoridades do Supremo Tribunal Federal e do Ministério Público, que consistiu na fabricação de 2 balões, pichulecos, como foram conhecidos, como se isso pudesse ofender a dignidade do Poder Judiciário ou do Ministério Público. Eu considero isso um absurdo. É uma coisa que seguramente o ministro Lewandowski e o doutor Janot, o procurador-geral, não devem concordar com isso, porque castiga-te ridendo mores. Se habituou a fazer troça de políticos, de autoridades no Brasil, desde o tempo do Império. Dom Pedro II, todos se lembram, foi vítima, o objeto de uma caricatura que até divertia
o imperador, que o seu corpo era transformado na pena do caricaturista numa banana, Pedro Banana. Nunca o imperador Dom Pedro II imaginou processar, mandar investigar este caricaturista como atentatório, como alguém que pudesse atentar contra a sua autoridade ou seu prestígio. A presidente Dilma foi alvo realmente desse tipo de exposição, de tipo de crítica, e ela jamais pediu investigação. O presidente Lula, igualmente, o termo pichuleco, aliás, surge de caricatura do presidente Lula. De modo que eu considero que essa iniciativa é profundamente infeliz do chefe da segurança do Supremo Tribunal Federal. Quem tem vida pública deve se expor, sim, à crítica, e muitas vezes a crítica desabusada, a crítica a caricatura que nos incomoda, não é? A crítica humorística, sem que isso nos tire do sério, não é? Mas que eu queria aproveitar o discurso de Vossa Excelência, creio que é pertinente ao tempo que Vossa Excelência trata, para manifestar o meu inconformismo com essa atitude, que eu espero seja desautorizada pelo ministro Lewandowski e pelo Dr. Janot. É exatamente nesse sentido, senador Aloysio, mostrando que realmente a urgência não tem sentido em relação a esse projeto de abuso de autoridade. Agora, este mesmo projeto garante ao cidadão, no artigo 27, eu volto a ler, garante ao cidadão a livre direito de manifestação artística, de pensamento, de convicção política, inclusive de credo religioso, e a autoridade policial ou autoridade pública que pedir instauração de inquérito, ou que instaurar inquérito, ou que abrir processo, ou que tentar punir esse cidadão pelo livre exercício do direito de manifestação, essa autoridade estará abusando do seu direito e infringindo do poder, a letra da Constituição. Infringindo a lei, e inclusive com uma pena aqui de mínima de 6 meses e máxima de 2 anos. Então é isso que eu tinha para dizer que eu fiquei muito feliz da comissão ter adiado a discussão e aprovação desse projeto, porque hoje, desta forma, teria o meu sonoro não, eu votaria contra esse projeto. Mas um projeto feito por diversas mãos, com a autorização e ajuda do Ministério Público, do Poder Judiciário, da sociedade civil organizada, tem muito a contribuir com o país. Muito obrigada, senhor presidente.